A paz seja contigo, eu sou o pastor Ronaldo Amaral Júnior. Eu quero ensinar a você sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem é o primeiro cavaleiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Você vai aprender isso agora. Em Apocalipse capítulo 6 está escrito: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este primeiro cavaleiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse é o anticristo. Ele vem num cavalo branco parecido como Cristo, que vem num cavalo branco também, Apocalipse 19. O cavalo aí representa o evangelho, ou seja, o anticristo ele vem com o evangelho parecido com o de Cristo, mas não é. E o espírito do anticristo já age no meio de vós também, como diz a palavra de Deus, ou seja, trazendo aí um falso evangelho sobre as pessoas. Jesus aparece em Apocalipse 19, num cavalo branco, e na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou seja, Melech HaMalkim. E também está escrito também Logotheos, ou seja, o verbo de Deus. Jesus, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Em Apocalipse 19, Jesus aparece num cavalo branco e na sua boca sai também uma espada afiada de 2 gumes, no qual ele ferirá os seus inimigos. Então esse cavaleiro aqui, ele é o anticristo. Veja bem, ele recebe uma coroa. Jesus não recebe uma coroa, ele já aparece com uma coroa em Apocalipse capítulo 19, porque ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. O anticristo, ele é o pior homem que vai colocar os pés aqui nessa terra. Ele é o filho do diabo. Ou seja, assim que a igreja for arrebatada, imediatamente vai se manifestar o anticristo, filho de Satanás. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4, fala mais sobre o anticristo. Está escrito aqui no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, o anticristo ele vai reconstruir o templo Mekdash, que fica ali, o local ele fica aonde é a mesquita de Omar hoje. Quando você vê uma foto de Jerusalém, que tem ali a redoma, aquela redoma dourada, aquela mesquita muçulmana, ali é o Monte Moriá. Ali é onde Abraão ele foi levar Isaac para o sacrifício. É onde também Davi comprou a eira de Ornã, o Araúna, o Jebuseu. É aquele campo ali, aquele lugar, no qual Davi deu para Salomão para construir o templo de Deus. Ou seja, naquele lugar será construído o templo de Deus, certo? O anticristo vai reconstruir e ele vai assentar ali, certo? E ele vai se chamar Deus, ele vai querer ser adorado. Ele vai fazer um pacto com o mundo e com Israel de 7 anos, mas na metade dos 7 anos ele vai quebrar esse pacto e aí ele vai mostrar realmente quem ele é, o filho de Satanás. Ele é chamado de o perverso, o maligno, o filho de Belial, o iníquo, ou seja, ele é a própria iniquidade. Satanás vai dar todo o poder que ele ofereceu para Jesus, né? A glória do mundo, Satanás vai dar para esse homem. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. Esse homem entrará em Jerusalém com todo o poder e glória, e os judeus vão recebê-lo como o Messias, porque muitos judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias ainda. A palavra de Deus continua dizendo aqui no versículo 5, não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, o que detém o anticristo de se manifestar hoje? A igreja de Jesus, que está cheia do Espírito Santo. Quando a igreja for retirada, o Espírito Santo também será retirado junto com a igreja, e aí o anticristo vai se manifestar. Aqui também diz, no versículo 9, vamos ler o versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja retirado. Ou seja, quem resiste o ministério da iniquidade? A igreja de Jesus. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ou seja, não quiseram crer em Jesus, então as pessoas crerão no anticristo. O anticristo, ele é um homem maligno. Em Daniel, capítulo 11, versículo 37, continua falando dele. Ele não terá apego por mulheres, ou seja, ele não vai ter apego à mulher, porque lembra lá em Gênesis que Deus colocou inimizade entre o diabo e a mulher, e da mulher nasceu o Messias, aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás. Então o anticristo, ele vai odiar as mulheres. As mulheres na grande tribulação serão extremamente perseguidas e não terão valor algum. Está escrito aqui, em Daniel capítulo 11, versículo 37, ele não terá também apego aos deuses, ou seja, ele não vai aceitar o muçulmano adorar Maomé, ele não vai aceitar o católico adorar Maria, o budista adorar Buda, o cristão adorar Cristo. Ele vai querer que toda adoração seja dada somente a ele, certo? Vamos ter duas bestas aí, uma é o anticristo e a outra o falso profeta, né? Lá em Apocalipse 13 fala sobre isso. O anticristo é a besta que emerge do mar. Mar representa povo, ou seja, ele vai governar o povo, sistema político. E o falso profeta, a besta que emerge da terra, ele vai governar o sistema religioso. O falso profeta, o trabalho dele é fazer com que as religiões se unam para adorar o anticristo e marcar essas pessoas com a marca da besta na palma das suas mãos ou também nas suas testas. Agora veja bem aqui, versículo 37, Daniel capítulo 11, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com castelos fortes, e com auxílio de Deus estranho. Ao que os reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Ou seja, ele vai fazer prosperar o engano, ele vai fazer também com que toda adoração que seja dada a ele, seja dada também a Satanás, ao Deus estranho, a Satanás. Então veja bem, querido, o primeiro cavaleiro de Apocalipse é o anticristo. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Eu creio na mensagem do arrebatamento de 1 Tessalonicenses 2,14, 1 Tessalonicenses 4,13, perdão. Eu creio na mensagem do arrebatamento da igreja e eu tenho certeza que Jesus Cristo vai arrebatar a igreja antes que o anticristo se manifeste. O anticristo será um homem natural, ele vai nascer de uma mulher, ele vai ser judeu, porque para os judeus receberem ele terá que ser judeu, senão eles não receberão. Fica aí esse ensinamento. Qualquer dúvida, você pode me perguntar, eu estou disposto a esclarecer. Que Deus te abençoe e num próximo vídeo eu falo quem é o segundo cavaleiro do Apocalipse. Fica na paz.